Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ciclo de refrigeração por compressão de vapor de múltiplos estágios. Inicialmente, é importante nós definirmos o conceito de relação de compressão. A relação de compressão nada mais é do que a relação entre a pressão de condensação e a pressão de evaporação. Vejamos aqui num diagrama pH, onde nós temos representado de forma conceitual um ciclo de refrigeração simples, nós podemos ver aqui o estágio ou o processo de compressão. Então, entre esse ponto e esse ponto, nós teremos o compressor, que fará a admissão do fluido a essa pressão. Vejam, essa pressão é a pressão de evaporação, e ele vai ter de comprimir o fluido até a pressão de condensação. Então, a relação de compressão é a pressão absoluta, jamais a manométrica. Então, é a relação entre pressões absolutas da pressão de condensação, que é aquele valor que nós obtemos lá nas tabelas e diagramas termodinâmicos, sobre a pressão de evaporação. A partir desse conceito, então, existe uma recomendação, uma boa prática, que se essa relação de pressão for superior a 9, ou seja, essa pressão absoluta é maior do que 9 vezes a pressão absoluta de evaporação, a compressão deve ser feita por estágios em função, então, da temperatura de evaporação. Então, o primeiro ponto é, se a relação de compressão é maior do que 9, nós devemos dividir essa compressão em estágios. Em quantos estágios? Aí, essa quantidade, também já existe uma outra recomendação que varia em função da temperatura de evaporação. Se a temperatura de evaporação é maior do que menos 35 graus Celsius, ou seja, aqui nós temos uma pressão e equivalente a essa pressão nós temos uma temperatura. Se essa temperatura é superior a menos 35, a gente pode até usar um estágio de compressão. Se ela é entre menos 70 e menos 35, o recomendável é que se utilize 2 estágios de compressão. E se essa temperatura é inferior a menos 70 graus Celsius, recomenda-se 3 ou mais estágios de compressão. Por que isso é importante? Se nós tivermos uma relação de compressão muito elevada e usarmos apenas um compressor, nós teremos um compressor muito grande. A relação de compressor de um equipamento vai ser muito grande e esse equipamento será muito grande. Isso faz com que a eficiência de compressão tenda a reduzir. Tem um outro aspecto também que está relacionado à vida útil do equipamento e do próprio processo, porque se essa diferença de compressão é muito grande, essa temperatura, a diferença de temperatura também será muito grande, e essa temperatura tenderá a ser muito elevada se comparada à temperatura de evaporação. E sendo o equipamento só, ele é lubrificado com um lubrificante apenas. Então o lubrificante está designado para trabalhar dentro de uma faixa de operação, e se essa temperatura é muito elevada, esse lubrificante ele pode se degradar, correndo risco inclusive de entrar em combustão, podendo danificar válvulas e além da questão da combustão, ele vai perder sua capacidade lubrificante e aí o equipamento vai funcionar de forma inadequada. Então, em linhas gerais, quando a razão de compressão se aproxima um pouquinho ali de 9 ou até mesmo supera, a gente já pode pensar em utilizar mais de um estágio de compressão. Lembrando que isso é uma recomendação, não é uma regra muito rígida. A desvantagem de utilizar múltiplos estágios está exatamente em ter mais de um equipamento. Então a gente vai ter mais de um equipamento para instalar, para adquirir, para ter sobressalente, para fazer manutenção. É mais um ponto de falha no sistema, apesar de existirem outras vantagens também, que nós veremos hoje nesse vídeo ainda, mas a utilização de múltiplos estágios traz consigo alguns desses inconvenientes. Mas de qualquer forma, então, a partir dessa regra, a gente vai ver aqui algumas configurações possíveis para múltiplos estágios de compressão para sistemas de refrigeração. Antes de vermos propriamente essas configurações,
Eu trouxe uma imagem aqui só para nós compreendermos a complexidade que um sistema de refrigeração pode ter. Esse é um sistema bastante complexo, que possui ali pelo menos 3 pontos de evaporação, então podendo ter 3 diferentes pressões de evaporação atendido por um sistema único. É claro que cada configuração, cada demanda, cada instalação vai requerer uma configuração e pode ter uma configuração ótima. Mas aqui é só um exemplo para a gente ter noção de quão complexo um sistema pode ser. Vejamos aqui a partir do sistema de compressão, compressores de alta pressão. Então, na saída dos compressores nós temos os condensadores, o reservatório de líquido, que é aquele equipamento que, como o próprio nome já diz, vai funcionar como reservatório, como um pulmão, e além de permitir apenas a ida de líquido para o sistema de evaporação, para o dispositivo de evaporação, ele funciona como esse acumulador, uma reserva para atender variações súbitas de demanda. Então aqui a gente tem o primeiro estágio de evaporação, dos dispositivos de expansão e o evaporador, e depois a gente vai para um separador de líquido resfriador. A gente vai ver daqui a pouco sobre ele. Ou, na verdade, em vídeos futuros sobre esse equipamento separador de líquido, separador resfriador. Aqui depois nós temos... aqui nós teremos uma temperatura inferior a essa temperatura, porque aqui esse fluido já evaporou. Então ele expandiu e teve a sua temperatura reduzida. Então a gente pega aquele fluido, vamos dar valores aqui. Suponhamos que aqui esteja a 10 graus Celsius, aqui esteja a 40, então esse fluido é resfriado, tendo contato aqui indireto com o fluido que está a 10 graus, e depois ele é direcionado para um separador de líquido, para depois ser expandido. Veja que tem bombas para bombear, e aqui nós vamos ter dispositivos de expansão e os evaporadores. Esse fluido retorna para cá a uma pressão intermediária. De forma semelhante, a gente vai ter esse outro sistema aqui, com outras bombas independentes. Essas bombas são importantes para garantir o suprimento do fluido refrigerante aos evaporadores. Eles vão evaporar uma determinada pressão aqui e temperatura. E vejam que depois a parte vapor do separador de líquido, nesse separador de líquidos, a parte superior é vapor, a parte inferior, abaixo desse nível da boia aqui, é líquido. Então o vapor está conectado na sucção do compressor de alta pressão. Então aqui a gente tem uma pressão intermediária que é próxima ou igual a essa pressão aqui também. E vejam que essa pressão mais baixa, ela é elevada até a pressão intermediária, porque esse fluido vai entrar nesse reservatório aqui por meio de compressores de baixa pressão. Então esses compressores vão pegar um fluido de muito baixa pressão e elevar uma pressão intermediária. Esse fluido vai ser direcionado a esse reservatório. Então veja que esse reservatório recebe o fluido proveniente desse processo, que foi comprimido até a temperatura intermediária, desse processo aqui, que expandiu a temperatura e pressão intermediária, e o fluido desse processo aqui não passa pelo resfriador, separador resfriador, mas ele é conectado junto aqui, ó. Ele entra aqui. Então aqui existe uma equalização de pressão. Elas, como eu disse, não precisam ser exatamente as mesmas. A gente pode ter uma válvula reguladora aqui, para não precisar entrar com esse fluido nesse separador também. E, finalmente, todo o fluido, a pressão intermediária, é comprimida pelos compressores de alta pressão à pressão mais elevada. Então veja que a gente tem diversos equipamentos, diversas configurações aqui distintas, né? Temperaturas e pressões de evaporação distintas, atendidas por um único sistema de refrigeração. E aqui a gente tem pelo menos 2 estágios de compressão, de baixa para intermediária e de pressão intermediária para pressão alta. E aqui, então, a partir de agora, a gente vai ver algumas configurações mais simples do que essa, mas a partir dessas configurações mais simples, a gente pode extrapolar para configurações extremamente complexas. Então, a primeira configuração que eu gostaria de mostrar é essa aqui, onde nós temos 2 câmaras frigoríficas com temperaturas próximas. Vejam que a temperatura da câmara da direita é menos 5 graus e a temperatura da câmara da esquerda é 0 grau. Uma pergunta que pode surgir é: o que são temperaturas próximas? Ora, esse julgamento é feito pela pessoa que está estudando. 5 graus de diferença é uma pequena diferença?
cabe o julgamento de cada um. Aqui eu vou dar conceitos, fundamentos, mas a aplicação e o julgamento para definir se 5 é uma diferença pequena ou grande, depende de caso a caso. De qualquer forma, então, partindo do pressuposto que 5 graus é uma pequena diferença, como que nós teremos? Nós teremos um circuito relativamente simples. Um compressor, um condensador, e aqui na linha de expansão nós teremos um evaporador para cada câmara, naturalmente, uma válvula de expansão, um dispositivo de expansão para cada câmara, mas nós vamos expandir esse fluido à mesma pressão. Então vejam que no diagrama nós temos os ciclos simples aqui, nós teríamos uma temperatura 7, que seria essa temperatura da câmara mais elevada. Vejam que a temperatura de evaporação ela é função da temperatura da câmara. A gente vai falar, quando falarmos sobre evaporadores, a gente vai falar sobre esse ΔT, qual que é a diferença adequada entre a temperatura de evaporação e a temperatura da câmara. Mas vamos admitir aqui que fosse 5 graus Celsius. Então, se o fluido frigorífico tem que estar 5 graus mais baixo que a temperatura da câmara, então digamos que essa temperatura aqui seria menos 5 graus e essa temperatura aqui seria menos 10 graus, porque o fluido aqui tem que estar menos 5 graus em relação à temperatura do ambiente a ser refrigerado. Então nós teríamos essas duas temperaturas, mas como no julgamento essas temperaturas são muito próximas, a temperatura mais baixa é quem puxa a expansão, o valor de expansão. Então, essa câmara aqui, de qualquer forma, ela já expandiria a temperatura de evaporação, pressão de temperatura de evaporação de menos 10 graus, e essa que seria necessária apenas até a temperatura de menos 5, a gente leva até menos 10 também, e ajusta a carga térmica em função da vazão. Então aqui a gente vai trabalhar no tamanho do equipamento e na vazão, porque uma vez que a gente abaixa a temperatura, lembrando do vídeo anterior que nós já estudamos, a gente reduz o efeito de refrigeração. Então, naturalmente, vai ser necessário mais massa aqui para absorver aquela carga térmica requerida. Mas como as temperaturas são próximas, essa diferença vai ser relativamente pequena. E é esse relativo que cabe o julgamento de cada um. Por isso que eu estou falando que é importante a gente ter isso em mente. Então, a gente, apesar de termos temperaturas distintas nas duas câmaras, a expansão vai ocorrer até a mesma pressão de evaporação. De novo, uma das câmaras estaria na sua pressão adequada, a outra vai estar uma pressão um pouquinho abaixo. Ou seja, a gente vai ter de ter um trabalho de compressão um pouquinho maior do que seria necessário. Porque se a gente tivesse só essa temperatura aqui, nós faríamos a compressão a partir desse ponto. Então, nós teríamos uma entalpia de compressão menor do que a entalpia a partir desse ponto. Mas como essa diferença é pequena, isso pode valer a pena pela simplificação dessa configuração. Então, o grande ganho dessa configuração é a simplicidade, porque a gente atende mais de uma câmara com apenas um equipamento. Isso reduz o custo de aquisição, reduz provavelmente o custo de instalação, de manutenção e até mesmo de operação, apesar de ter um prejuízo. Qual seria o prejuízo? A vazão equivalente dessa câmara aqui, nós estamos descomprimindo mais e depois comprimindo de novo uma quantidade que é uma perda. Então, por um lado, a gente tem a vantagem da simplificação e por outro, a gente tem essa perda de energia, porque nós estamos expandindo mais do que o necessário, essa quantidade, a quantidade equivalente a essa câmara, e depois nós temos que comprimir de novo. Então, essa compressão excessiva, esse trecho é uma perda de energia, mas que no global pode valer a pena em função da simplificação.